Oi, 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 crocheteira, crocheteiro, muito prazer. Meu nome é Jadiane Santos, trabalho com crochê e gosto de estar compartilhando aqui sempre que possível, tá? O meu trabalho com vocês, algumas experiências, tá? E hoje eu tenho uma história muito boa. Esse vídeo vai marcar o início de um sonho que eu quero muito, muito, muito contar com a ajuda de vocês, ok? Então, vamos lá. Você não é inscrito ainda? Não me conhece ainda? Pronto, você vai se inscrever primeiro, clica nesse nome inscrever-se em vermelho, deixe sua curtida, deixe também um comentário, tá? Porque vem muita coisa linda no vídeo, tá bom? Então já vou abrir aqui as peças para eu começar a contar para vocês o que eu estou aprontando por aqui. Então chega de mistério, vamos ver nossas peças lindas. Gente do céu, haja coração, né? Haja coração. Pessoal, olha o tamanho desse tapete e olha que modelo lindo, tá? Já vou dizer para vocês onde vocês vão encontrar a aula desse tapete, ok? Claro que o meu eu fiz a adaptação, porque o meu tapete a partir das tulipas eu precisei colocar uns pontinhos a mais para ele não ficar emborcando, mas a aula é lá do canal da Gabi, tá? Se não me engano, é Ateliê Gabi Crochê. Eu fiz esse tapete porque eu me inspirei numa produção que ela fez praticamente igual, tá? Somente o multicolor que ela usou, que era um multicolor diferente, e eu tava querendo muito, muito, muito fazer uma peça ali mais natalina, né? Umas peças mais natalinas. E daí resolvi que eu ia fazer com esse multicolor que eu achei muito lindo. Esse daqui é o... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele, mas é da Milano. Mas ele é Euroroma. É um dos barbantes Milano. Muito lindo, muito lindo. Aqui nas tulipas dá pra você ver bem direitinho. Ele tem ali um goiaba escuro, um bordô e um verdinho. É muito assim a cara do Natal. Eu comprei ele porque eu me apaixonei quando eu vi as inspirações, né? E daí eu falei, não, eu tenho que fazer aquele tapete lá da aula da Gabi. E tenho que usar esse multicolor que eu quero que fique realmente uma coisa bem natalina, mas que também dê para usar fora do Natal. E ficou espetacular, né? Não é aquele excesso de verde com vermelho, mas tem sim um verde com vermelho, você vai poder usar o ano inteiro, né? No caso, a pessoa que ganhar, né? E olha que palavra, ganhar, como assim? Tá bom, então já vou entregar para vocês o que vai acontecer. Pessoal, eu já venho falando aqui nos últimos vídeos que eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho para ser realizado, que é a construção do meu ateliê. Eu moro na roça, tá? E aqui onde eu moro, nós temos uma varanda ao redor da casa. No cantinho da varanda, eu pedi ao meu marido, né? Claro que a gente precisa conversar sobre todas as coisas. Pedi a ele que ele cedesse o cantinho da varanda aqui no fundo para que eu fizesse um quartinho para eu guardar as minhas coisas de crochê. Porque atualmente, eu vou até tentar deixar uma foto para vocês, atualmente eu guardo todos os meus barbantes, pronta entrega, tudo relacionado ao crochê, num baúzinho ali no canto da sala, tá? E não tá ficando legal, porque eu tenho feito algumas peças, algumas encomendas que já não estão mais cabendo no baú. Precisei comprar material, mesmo que eu não estava mais querendo comprar material, mas eu precisei comprar. E daí não tá mais cabendo, eu tô colocando sempre em cima do baú. Aí chega uma visita, o baúzinho que seria pra gente sentar no cantinho da sala, né? Não está mais cabendo as coisas, eu tô colocando tudo em cima. Então já não dá mais pra gente sentar. Então tá ficando o quê? Virou bagunça. Então, para evitar isso, né, e claro, já pensando em mais para frente ter um estoque de barbante, já pensando em mais para frente fazer lives, né, com aquele fundo de prateleira de barbante, enfim. São sonhos que a gente tem, né, que as crocheteiras têm, muitas de nós. Então, eu quero ter ali um cantinho bem pequenininho, vai ser muito pequeno mesmo, mas vai ser ideal para mim colocar uma mesinha e umas prateleiras para eu guardar o meu crochê e também pendurar aqueles cabideiros, né? Colocar nos cabideiros as minhas peças prontas para sempre quando eu for postar alguma coisa, já ficar o fundo ali mostrando as peças que eu fiz por último, né? E a minha pronta entrega.
Eu tenho muitos sonhos, né? Eu já imagino como que vai ser, já me imagino sentada na minha cadeira, mas por enquanto o que eu tenho mesmo é o sonho, né? O mais difícil já consegui, foi idealizar. Agora só falta um pequeno detalhe que é a questão do dinheiro, né? E esse detalhe tá me pegando. Nós já estamos no mês de outubro e já, aliás, já estamos finalizando já o mês de outubro e ali no início do mês, no início para o meio do mês, eu decidi que eu ia lançar uma rifa. E nessa rifa eu coloquei esse jogo de banheiro de 3 peças, enorme. Eu vou medir para vocês, tá? Vou falar para vocês o tamanho. Esse jogo de banheiro mais uma passadeira. Do mesmo modelo, nas mesmas cores, tudo igualzinho, para ficar um kit suíte, tá? Que foi inspirado num pedido de uma cliente minha, que ela me pediu um jogo de banheiro e uma passadeira igual para colocar na suíte dela. Então, inspirado naquele pedido, decidi que eu ia fazer um kit suíte também para colocar na rifa. E o dinheiro da rifa, claro, né? Eu quero estar começando a comprar cimento, tijolos. Não vai ser uma coisa que vai ficar muito cara, porque o lugarzinho vai ser bem pequeno, tá? Talvez eu deixe para vocês uma foto aqui. Vou ver se eu consigo tirar uma foto para vocês verem, terem uma noção de como que vai ser. Vai ser pequenininho, só para eu guardar as minhas coisas, poder organizar, ter um espaço para eu trabalhar, né? Tudo direitinho. E daí eu não vou precisar de muito bloco, de muita areia, de muita coisa, mas assim, mesmo que é pouco, são muitas coisinhas, gente. E eu estou passando por um momento de dificuldade financeira. Assim, eu tô sempre em dificuldade financeira porque eu não tenho tido muita sabedoria em questão de dinheiro, de finanças. Às vezes trabalho, entrego jogos e muitas vezes deixo, né, vendo fiado. Aí eu falo, não, não vou mais vender fiado. E depois acabo pegando encomenda e a pessoa vai me enrolando, enrolando, enrolando. Quando eu recebo aquele dinheiro, já é para colocar no lugar de outro que eu tirei para pagar uma conta. Ou seja, eu não estou vendo mais dinheiro, apesar de estar trabalhando que nem uma mula velha. Então, estou passando um aperto muito grande e então não vou poder tirar do meu dinheiro, né, do meu trabalho fora e também do meu crochê para eu estar investindo no ateliê neste momento. Por isso a ideia da rifa, né? Que aí eu faço um jogo bonito para eu ter uma foto legal para divulgar, né, para as minhas clientes, para mostrar que eu faço jogos mais luxuosos também. E aí também vou vender e vou vender os bilhetes da rifa e vou investir no meu ateliêzinho, tá bom? Então, já falei para vocês, alguém vai ganhar. Neste momento, nós temos 35, se não me engano, 35 bilhetes da rifa assinados. E eu vou até fazer uma postagem aqui no meu YouTube, tá? Deixando a fotinha da rifa atualizada para vocês verem, se vocês quiserem comprar algum número para estar me ajudando. Já vou deixar também o meu Pix lá para vocês poderem fazer o pagamento. Escolham os números de vocês, apenas R$ 10. Vocês vão me ajudar a construir o meu cantinho, né? A realização de um sonho. E daí agora eu quero mostrar para vocês direitinho essas peças, né? As 3. Na aula, gente, a Gabi, ela faz o tapete e faz a tampa do vaso, tá? No caso, eu acho que o pé do vaso ela faz do mesmo jeito da tampa, não sei, não tenho certeza, mas eu sei que ela não faz o encaixe do vaso. Como ela não faz o encaixe do pé do vaso e eu só gosto de fazer com o encaixe, então eu fiz por conta própria, fiz algumas adaptações e consegui montar o jogo do meu agrado, ok? Então eu indico demais a aula de vocês, ela ensina muito bem, tá? Ela é rapidinha, mas vocês conseguem acompanhar perfeitamente porque ela explica bem claro. E vamos falar mais sobre essas peças, né? Vocês querem saber peso, vocês querem saber tamanho e quantidade de material que eu usei, não é isso? Pois eu vou falar para vocês, tá? E vamos lá. Só de multicolor nessas 3 peças, eu gastei aí uma média de R$ 230, tá? A grama do meu multicolor saiu a 0,125, ok? Aí eu multipliquei pelos 230 e o custo do meu material foi de R$ 28,75. De material cru, de barbante cru, eu gastei 464 gramas. E do vermelho, 250 gramas. O meu barbante aqui, eu pago
R$ 37 no quilo, tá? Eco Brasil, então a qualidade, vocês já sabem, é superior. Não é um barbante que costuma manchar. E o grama desses barbantes, então, saem a 0,037 centavos, tá? O custo do meu barbante no total foi de R$ 26,418. Isso você pode arredondar aí para R$ 26,50, tranquilamente, tá? O custo do seu barbante, se você pagar o mesmo preço que eu. Estou falando aqui para o meu custo de acordo com o valor que eu pago, ok? E de peludinho, eu gastei 266 gramas. O grama do meu peludinho está saindo a 0,090, ok? Daí eu multipliquei por 266 gramas, né? Que foi o peso que eu gastei nas 3 peças. Eu não fiquei pesando de peça em peça para saber só quanto dá no tapete, só quanto dá nas outras peças. Eu fui pesando, tirando foto e fiz o cálculo todo junto, ok? Então, o custo do meu peludinho ficou em R$ 23,94, tá? Depois eu peguei todos esses valores e somei, né? Eu primeiro multipliquei por 3 e depois eu somei os 3 valores, né? Dos 3 materiais diferentes, que tem 3 valores diferentes por grama. E o custo desse e o valor desse jogo de banheiro, cheguei ali no valor de R$ 245, tá? Lembrando que eu coloco R$ 5, que é da embalagem, da etiqueta, essas coisinhas que a gente coloca, tá? Que são baratinhas, mas que saem do nosso bolso, que sem dinheiro a gente não consegue comprar. Por isso que a gente vai precisar colocar um pouquinho aí. Então, eu coloco sempre essa taxa de R$ 5 para essas coisinhas, né? E daí, vou tirar agora a medida para vocês. Gente, medi aqui, tá? Não dava para eu gravar com uma mão só e com a outra medir, tá? Então, eu tirei aqui a medida para vocês e vocês vão ver que ele ficou enorme mesmo. O tamanho dele, gente, 75 por 58. A impressão que eu tenho é de que ele é bem maior do que 75 centímetros. Por quê? Porque ele é bem largo. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, olhando de cima, a gente não tem essa impressão de que ele é bem maior do que 75 centímetros? E não que o 75 seja um tamanho pequeno. Pelo contrário, é um tamanho excelente, tá? E daí, agora eu quero mostrar para vocês as outras peças. Abri aqui a tampa do vaso e eu confesso para vocês, gente, que a tampa do vaso tá me tirando um pouco o sossego, tá? Depois de pronta. Porque eu precisei, como eu disse para vocês, precisei fazer a adaptação. A primeira peça que eu fiz foi o tapete. Até a parte das tulipas ele começou a emborcar. Depois, nas tulipas, como ela faz, pulando apenas 2 pontos, ele voltou ao normal. E já na carreira de barbante cru, eu precisei fazer a adaptação, porque ele começou a emborcar de novo, né? Seguindo a aula. E aí o tapete deu certo. Então, o que eu pensei? A tampa do vaso vai ser a mesma coisa. Então, eu peguei, corri lá e comecei, então, a fazer a adaptação na tampa do vaso também. O problema é que a tampa do vaso ficou muito grande. Eu testei em 2 vasos, tanto aqui em casa como no vaso da minha patroa, né? Que foi onde eu tirei a foto. Que lá fica melhor a foto. Nas 2 tampas do vaso, essa peça ficou muito grande, ficou passando demais. Então, assim, ainda estou bem tentada a tirar, desmanchar pelo menos uma carreira desse barbante cru para ver se eu consigo diminuir ela um pouquinho no tamanho, tá? Se eu tivesse mais material, eu não iria desmanchar. Mas como meu material tá pouco, não dá para eu fazer outro jogo, né, para esse daqui ser um tapete, então acho que eu vou precisar desmanchar. E pensa na preguiça. Ai, Jesus. Ou eu faço isso, ou então eu gasto um pouco mais de dinheiro e compro outro barbante desse multicolor. Mas o que que eu vou esperar? Como eu não fiz ainda a passadeira, né, que eu só tô trazendo para vocês hoje as 3 peças do banheiro. Eu não tive tempo ainda de fazer a passadeira, me sobrou um pouquinho desse multicolor. Eu não sei se esse multicolor vai dar para eu fazer tudo. Se não der para fazer tudo, aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Se não der para fazer tudo, eu vou ter que pedir outro barbante desse aqui pela Shopee, esperar chegar para depois eu terminar
a passadeira. Mas se por acaso eu fizer a passadeira e o multicolor, o multicolor que eu falo é esse aqui, tá? Da Milano que eu falei pra vocês. Inclusive esse verdinho também eu vou precisar comprar outro que acabou. Nem pra passadeira não tem. Então, se não precisar, então eu vou ter que desmanchar esse daqui para dar uma diminuída, porque realmente ficou grande demais, tá? E aqui, gente, ó, a minha redinha não, né? Eu falo pra vocês sempre. Eu aprendi essa redinha lá no canal da Rose. E a redinha que eu acho mais linda do mundo. Só que essa daqui também eu não consegui fazer igualzinha a da Rose. Eu precisei fazer aqui algumas adaptações, porque nesse espaço aqui eu comecei com 12 correntes de espaçamento. E chegando aqui, não sei se foi a partir dessa daqui ou dessa, eu já precisei fazer algumas diminuições, porque começou a ficar demais, sabe? Carreiras demais e começou a ficar embabadando aqui a redinha. Então, precisei fazer uma adaptação, mas olha como ficou legal a adaptação. Ficou perfeita agora, toda esticadinha, toda bonitinha, ó. Muito linda. E ainda fiz aqui acabamento com ponto baixo e, claro, alcinha para regular. Gosto sempre de fazer aqui 37 correntinhas, aí eu corto o fio, puxo bem direitinho e fica assim, ó, um espaço legal que dá para fazer um nozinho, que dá para fazer um lacinho e que não vai arrastar lá na água do vaso sanitário, né? Então essa daqui foi a minha tampa do vaso. Agora eu vou mostrar para vocês, claro, a última peça, que é a que eu mais amo fazer e que geralmente ninguém gosta, ai meu Deus, que é o pé do vaso, tá? Gente, eu esqueci de falar para vocês o tamanho da minha tampa do vaso. Falei que ficou muito grande, mas não falei o tamanho, né? Então, a minha tampa do vaso ficou com 66 por 52, ou seja, o tamanho de um tapete, né? Ainda mais que como ele ficou bem largão, esse 66 dele ficou parecendo 70, tá? E daqui nós estamos já vendo aqui a última peça. Confesso para vocês que eu deveria ter feito a última carreira do peludinho já fazendo o bracinho, mas achei que não ia ficar muito legal. Então, deixei para começar o bracinho aqui, ó, já depois das 4 carreiras aqui do pelinho, tá? Que ela faz 4 carreiras e ainda faz uma aqui antes. Ou seja, depois de 5 carreiras foi que eu fui começar a fazer. Aqui tá até um fio pra eu mexer, ó, pra eu arrematar. Tem que prestar atenção. Então, só depois da 5ª carreira que eu fui começar a fazer o bracinho. O resultado foi que, no final das contas, isso aqui ficou largo demais. Não ficou legal. Então, na hora que eu fui fazer o acabamento, eu pensei, não, então eu vou passar aqui uns picozinhos nessa borda. E nessa parte aqui eu vou fazer uma carreira de bloquinho na lateral. E aqui também eu faço só picozinho, ó. Tá vendo? Só picozinho para dar aquele detalhe. E aqui mais uma carreira para ajudar a dar uma fechada. E resolveu, viu, gente? Ficou perfeito. Na foto o resultado ficou maravilhoso, porque ficou bem no tamanho ideal mesmo para o encaixe do vaso, tá? Deixa eu mostrar aqui nesse outro ângulo para que vocês possam ver direitinho aqui, ó, como que ele ficou retinho. Eu amo fazer essa peça, gente. Eu sei que é o terror de muitas crocheteiras, mas eu acho que eu sou movida mesmo por desafios, tá? Eu vou trazer minha balança e vou pesar e mostrar para vocês quanto que cada peça pesou, tá bom? Para vocês terem uma noção aí de quanto de material vocês vão precisar para fazer esse jogo, ok? Se você tiver dúvida, quer saber quanto que eu gastei de cada material, volta um pouquinho no vídeo, anota no caderno para você ter uma noção, para ver se os materiais que você tem em casa vai dar para você fazer o jogo ou se você vai precisar comprar, tá bom? O intuito da gente falar a quantidade de material que gasta é justamente isso. Eu trabalho muito com sobrinhas e faço isso. Quando eu vejo um modelo, eu vou lá, vejo um vlog, tem alguém falando ali, gastei tanto assim de tal material. Eu anoto. Depois eu vou lá e peso meu material. E aí, se tiver um material que eu vejo que tem uma quantidade que dá para fazer, claro, né? Sempre coloco um pouquinho a mais. Então, eu já consigo arriscar. Porque é muito chato você fazer aquele planejamento de fazer um jogo e quando você chega no final, talvez na última carreira, na penúltima carreira, o seu material acabou. Então, por isso é importante a gente estar sempre de olho na quantidade de material que gasta para fazer as peças, tá? Vou buscar ali minha balança e já volto com vocês novamente.
Então, vamos lá. A primeira peça que eu coloquei aqui, vocês estão vendo que não ficou nada econômica, né? Mas são peças enormes. 371 gramas o pé do vaso, tá? O encaixe do vaso, 371 gramas. Vamos aqui ao tapete. 473 gramas, nossa, quase meio quilo, gente, só no tapete. Mas também precisei fazer adaptação, né? Provavelmente o da Gabi pesou bem menos do que o meu. Porque adaptando, é claro, né? Ganha mais bico e esse bico é bem encorpado. Mas achei que ainda valeu a pena. Pelo tamanho dele, achei que foi muito justo o peso, tá? Então, 473 gramas apenas o tapete. Vamos aqui agora para a tampa do vaso. E a nossa tampa do vaso ficou com um peso de 423 gramas. Todos pesados, todos muito pesados, né? Então, vamos colocar aqui as 3 peças. Não vou nem cortar agora para usar, não. Vamos colocar aqui as 3 peças e vamos ver quanto que nós gastamos no jogo. Gente do céu, ó. Só nesse jogo de banheiro eu gastei 1 kg 264 gramas de material, tá? Mas o valor aí de R$ 250 dá tranquilamente para eu cobrir todos os meus gastos, tá? E ainda vou ter um pouco mais de dinheiro para estar investindo lá no meu ateliê. Então, lembrando, você quer me ajudar a construir meu ateliê? Quer comprar um bilhete na minha rifa? Eu vou deixar uma postagem com uma foto desse jogo de banheiro, tá? E assim que eu fizer também a passadeira, eu vou postando e vou colocando lá a rifa. Claro, não tenho muito tempo, porque eu coloquei um prazo de fazer o sorteio no dia 20 de dezembro. Nós já estamos no final de outubro. Nós temos apenas o mês de novembro e até o dia 20 de dezembro para poder finalizar essa rifa. Então, conto muito com a ajuda de vocês. Se vocês quiserem me ajudar, tá? Vocês comprem um bilhetinho que vocês vão estar me ajudando demais, tá? E me ajuda até conseguir vender mais rápido a minha rifa. Gente, então um beijo para vocês. Vocês me perdoem aí, tá? Se eu não falei tudo que vocês queriam, se você ficou com alguma dúvida, será um prazer poder te ajudar, te responder, tá? Você deixa no comentário que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira. E até o próximo vídeo, então. Muitos beijos, muitos abraços. Fiquem com Deus e tchau!